Olá, estamos de volta aqui para dar continuidade à explicação de alguns itens, né? Que é referente ao capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência da Bhagavad Gita, verso 8 a 12. Eu sou Ana Cláudia Chandra e tenho o maior prazer de estar aqui sempre compartilhando sabedoria com todos vocês. O ensinamento, o verso, né? Ele fala de humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos do gosto dos sentidos, ausência do falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis, o desapego, estar livre do enredamento com filho, esposa lá e todo o resto. Equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a mim, a Krishna. Aspirar a viver no lugar solitário e afastar-se da massa geral das pessoas, aceitar a importância da autorrealização da alma e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Então, tudo isso é um empreendimento da busca da verdade absoluta. Então, a Suprema Personalidade diz: declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Então, buscar o conhecimento acerca desse conhecimento é conhecimento acerca da filosofia, da busca filosófica da verdade absoluta, que é o próprio Supremo. Então, no vídeo passado, eu expliquei aqui os itens, o significado dos itens segundo Srila Prabhupada, sua divina graça, né? Foi falado sobre humildade, foi falado sobre a não violência, a ahimsa, a tolerância, a simplicidade, a limpeza, a firmeza, o controle dos sentidos, né? E hoje vamos dar continuidade, porque este vídeo é a continuação do vídeo anterior. Perdão aqui que às vezes a gente fala e emperra a voz, né? Mas vou fazer as minhas reverências para dar início. Onagyananti Mirandasya, Gyana Salakaya, Shakshumilitayana Tasmaishi Gruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Jaya Bhagavan, o Senhor Supremo, que nos permite fazer essa leitura e nos permite estarmos aqui compartilhando sabedoria. E Jaya Prabhupada, que é o nosso mestre espiritual genuíno, através da Associação Discipular, onde foi compilado todos os versos da Bhagavad Gita e demais escrituras da filosofia védica dentro do sistema Parampara, que é o sistema de autorizado. Então, a Bhagavad Gita, como ela é autorizada, né, e compilada para que a gente possa ler e compartilhar conhecimentos, né. Então, dando continuidade, a gente parou no controle dos sentidos, né. Então, assim, controlar os sentidos é muito difícil nos dias de hoje, né, porque a gente está sempre arredado na matéria e os sentidos, eles querem prazer, eles buscam prazer dos sentidos, né? E aí falamos desses sentidos e hoje vamos falar do falso ego. Então, este vídeo é a continuidade do vídeo anterior a este, que está publicado no canal do YouTube Easy Espiritualidade por mim, Ana Cláudia Chandra. Gratidão, vamos lá à leitura. Vamos falar sobre o falso ego. Falso ego significa aceitar que este corpo é a própria pessoa. Isso é o próprio falso ego. Quando você aceita que você é o seu corpo, você é o seu falso ego. Ou seja, o verdadeiro eu é o eu superior, que é a alma, em busca do eu supremo, que é Krishna, que é o todo supremo. E o eu inferior é o próprio corpo. Quando alguém compreende que não é o corpo, mas uma alma espiritual, chega-se ao seu verdadeiro ego. É muito importante isso. Vou ler de novo. Quando alguém compreende que não é o corpo,
Mas uma alma espiritual chega-se ao seu verdadeiro ego. O ego existe. Condena-se o falso ego, não o verdadeiro ego. Então, a gente tem que lutar contra o falso ego, que é o próprio eu, o ahankara, na linguagem sânscrita. O ahankara quer dizer eu faço, eu sou, é meu, sabe? Tudo está voltado para o pronome eu. É o falso ego. Então, o eu é o achar que é o corpo, né? E quando a gente acha que é o corpo, a gente se perde dentro desta nomenclatura que é o verdadeiro eu, né? Então, ele diz aqui, né? Eu sou Brahman, eu sou espírito. Este eu sou, o sentido do eu, também existe na fase de autorrealização liberta. Então, eu sou uma alma e vivo dentro desse corpo, né? Para que eu possa me realizar com relação à matéria. Mas eu não posso achar que eu sou a matéria e as coisas materiais. Elas não existem porque eu existo. Elas existem para meu desfrute temporário. Então, a partir desse momento que eu entendo isso, eu entendo que este eu sou não é o corpo. Este eu sou é a minha alma, o meu espírito. E assim eu me sinto liberta. Tal sentido de eu sou é ego, mas quando o sentido de eu sou é aplicado a este corpo falso, ele é o ego. Então, quando eu acho que eu sou o corpo, isso é falso. Mas eu sou um espírito, uma alma, é um sentido verdadeiro, um sentido espiritual, né? Alguns filósofos dizem que devemos abandonar nosso ego, mas não podemos abandoná-lo, porque ego significa identidade. Jamais a gente vai poder cortar o ego, a gente vai poder aniquilar o ego. O ego, ele vai ter que se transformar. Você vai ter que sair do seu falso ego para o seu verdadeiro eu, para o seu verdadeiro ego, que na realidade é a própria identidade, a constituição da alma, que é o nosso verdadeiro eu. O falso ego é o corpo, é você achar que você é o corpo, né? Então, deve-se entender que aceitar nascimento, morte, velhice e doença envolve sofrimento, né? Então, o sofrimento vem de passar por essas fases que são as fases do corpo. Nascimento, morte, velhice e doença, né? Então, porque nós nos esquecemos de toda a aflição pela qual passamos dentro do ventre de nossa mãe, não nos interessamos em procurar alguma solução para os repetidos nascimentos e mortes. Então, esse esquecimento que dá, a gente se esquece de quem a gente é, né? E a gente coloca um falso ego nisso tudo, e isso tudo traz o sofrimento. Então, por a gente esquecer de tudo isso, né? Esquecer até mesmo do sofrimento, né? Que nós passamos dentro do ventre de nossa mãe, sim, porque nós já somos, ali está um corpo, e dentro do corpo existe a alma, e a alma passa por todo esse sofrimento dentro deste corpo, para poder chegar à Terra, para poder nascer no mundo material. Então, tudo isso se torna um sofrimento para a alma, né? Ninguém quer ficar doente, tampouco quer envelhecer, mas não há como evitar isso, não é uma realidade, né? A não ser que tenhamos uma visão pessimista desta vida material, considerando os sofrimentos próprios do nascimento, da morte, da velhice e da doença. Não haverá ímpeto para progredirmos na vida espiritual. Então, se a gente está satisfeita em passar tudo que a gente passa e acha que isso é a verdadeira felicidade, então a gente nasce novamente aqui na Terra. Vai nascer e renascer inúmeras vezes até a gente entender que nós não somos o corpo, nós temos o verdadeiro eu, a alma, e que esta alma não pertence a esse mundo material. O que passa por todos esses sofrimentos é o corpo. O corpo passa pelo nascimento, velhice, doença e por todos os sofrimentos que este corpo passa, né? E aí a gente tem que trabalhar isso na nossa vida espiritual, correlacionado com a vida material, para a gente entender que a gente não tem mais essa necessidade de nascer num mundo onde só tem doença, pobreza e conflito, onde você vai passar por tudo isso e tudo isso vai ter um fim, né? Vamos para outro item. Quanto ao desapegar-se de filhos, esposa e lar, não quer dizer que não se deve ter sentimento por eles, mas não se deve ter apego.
Porque todo meu pai, minha mãe, minha família, nessa vida atual, meu pai já teve fim, minha mãe já teve fim, a próxima sou eu. Então tudo tem fim. Por que eu vou me apegar às coisas que têm fim? Claro que nós temos sentimento, nós pertencemos, nós temos temos uma constituição familiar, uma constituição de antepassados e ancestrais, mas o que Prabhupada está querendo dizer aqui é que a gente não deve se apegar. A gente deve entender que a gente deve ter esse afeto, né? Mas quando eles não são favoráveis ao nosso progresso espiritual, não deve ter apego por eles. Por quê? Porque a gente deve rejeitar tudo aquilo que bloqueia o nosso avanço espiritual. Se o meu apego me bloqueia, eu devo trabalhar esse apego e um dia me livrar desse apego. O melhor processo para tornar o lar um lugar agradável é a consciência de Deus. Se alguém está em plena consciência de Deus, de Krishna, ele torna seu lar muito feliz, porque o processo da consciência de Krishna é muito fácil. Basta cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e passar essa informação para os nossos pais, para os nossos irmãos, para as nossas famílias. Mas ninguém quer fazer isso. Então fica enredado na matéria, no sofrimento, e está tudo certo. Porque a vida é feita de escolhas. Se você está crescendo, se você já tem uma consciência maior acerca do absoluto, se você está ouvindo a Bhagavad Gita, se você já tem esse relâmpago de luz na sua vida, você deve entender que você precisa passar isso para as outras pessoas. Porque a maior caridade, segundo as escrituras védicas, é você levar a consciência de Deus para o coração das pessoas que estão inconscientes. Porque devoto nós todos somos, só não somos conscientes. Nós precisamos ter essa consciência para poder servir mais e melhor ao Criador através do serviço devocional, né? Então, assim, deve dar esse treinamento aos membros da família. Eles podem se sentar pela manhã e pela noite e cantar juntos o mantra Hare Krishna. E se alguém pode instituir em sua vida familiar esse processo de desenvolvimento da consciência de Deus, da consciência de Krishna, seguindo esses princípios, não é preciso sair da vida familiar para ingressar na vida renunciada, porque dentro desse processo de vida renunciada existe o desapego da família. Muitos mestres, swamis, gurus, professores que já atingiram um grau alto de espiritualidade, eles deixam sua família e eles renunciam à família e vão se dedicar à vida espiritual, unicamente. Mas isso é para os que estão extremamente avançados, né? Então, aqui é preciso esse desapego da família, né? Nós temos esse desapegar da família e apenas ter afeto e cuidar, mas sem ultrapassar, né? Então, quando a gente não vive isso, a maioria das pessoas aqui na Terra não vive isso. Pelo contrário, vivem apegadas às suas famílias, a seus carros, a seus lares, a seus animais de estimação, e isso gera sofrimento, porque tudo vai se acabar. Então, tudo aquilo que vai se acabar vai gerar um sofrimento, cedo ou tarde, né? Então, este item é desapegar-se dos filhos, esposa e lar, né? Felicidade e sofrimento é outro item. São fatores próprios da vida material. Devemos aprender a tolerar, como nos aconselha o Bhagavad Gita. Então, tolerar a felicidade e o sofrimento. Por quê? Porque eles fazem parte da nossa evolução, né? Ninguém jamais pode impedir a felicidade e o sofrimento que vão e vêm, né? Logo, devemos nos desapegar do modo de vida materialista e ser automaticamente equânimes, equilibrados nas circunstâncias. Então, novamente, o desapego aqui de viver dor, alegria, felicidade, tristeza, porque vem e vão. E se vem e vão, não é para sempre. É apenas uma fase que nós estamos passando, né? Em geral, quando conseguimos algo desejável, ficamos muito felizes. Mas quando conseguimos algo indesejável, entristecemos. Assim é a realidade. Mas isso é apego, isso é falta de equanimidade. Mas se estivermos na verdadeira posição espiritual, ou seja, nós somos uma alma e não um corpo, nada disso irá nos perturbar. E para alcançarmos essa evolução, devemos praticar o serviço devocional a Deus. Serviço devocional sem desvio, significando em ocupar-se
em buscar servir a Deus, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, fazer orações, levar Deus para o coração das pessoas, abrir a mentalidade das pessoas, trazê-las para uma nova consciência de Deus e para uma nova consciência de que você não é seu corpo, você é uma alma. Por que você sofre tanto com tantas coisas materiais, né? Então, isso é você se ocupar no serviço devocional, cantar, ouvir, adorar, oferecer respeito e por aí se vai. Então, assim, Prabhupada continua, né? Quando alguém estiver adaptado ao modo de vida espiritual, não vai querer conviver com homens materialistas. Mesmo aqui no mundo material isso é possível. Eu conheço pessoas que já vivem assim, pessoas que têm consciência de Deus, que praticam o serviço devocional. Então aqui é esse desapego da felicidade e do sofrimento, certo? Então a gente deve ganhar tempo nessa evolução, evoluir para sair desse condicionamento de felicidade e sofrimento, das dualidades da vida. Quanto à autorrealização, se afirma que Bhakti Yoga, a yoga da devoção, é algo especialmente prático. Então, deve-se considerar a relação que existe entre a superalma e a alma individual, ou seja, a superalma é Deus e a alma individual sou eu, a alma neste corpo. Então, quando eu entro em relação com Deus e Deus comigo, em eterna devoção, nós vamos realizando e nos autorrealizando, entendendo que nós não somos o corpo e sim a alma. Isso se chama autorrealização. Certo? Então, a Bhakti Yoga, que é o processo de yoga da devoção, é um modo fácil e prático para que a gente vá se autorrealizando como alma, né? A prática da humildade, né? Este ponto é uma compreensão acerca da verdade absoluta, né? Como é que a gente pode praticar, fazer essa prática da humildade, compreendendo acerca da verdade absoluta, né? Este processo é uma escada que começa no térreo e vai até o último andar. Nessa escada há muitas pessoas que alcançaram o primeiro andar, o segundo ou o terceiro, mas quem não alcança o último andar, que é a compreensão acerca de Deus, Krishna, está numa fase de conhecimento inferior. Então a gente tem que buscar conhecer Deus, se relacionar com Deus, ouvir sobre Deus. E essa prática da humildade, ela tem que ser essa ferramenta para esse caminho de evolução. Porque dia após dia eu vou praticando a minha evolução. Tem hora que fica ruim, tem hora que fica bom. Isso é dualidade, eu não devo me apegar, porque tudo passa. E aí eu vou praticando o desapego, e eu vou praticando o serviço devocional, eu vou praticando Bhakti Yoga, né? E aí nesse processo eu vou compreendendo Deus e vou saindo dessa fase de achar que eu sou Deus, porque eu sou dono de tudo da matéria, né? Entendeu? Afirma-se claramente que sem humildade a compreensão realmente não é possível, né? Porque a gente se julga Deus e a gente não é Deus, a gente é uma alma servente a Deus. Então, essa é a prática de humildade, sair dessa posição materialista de que eu sou Deus e possuidor, dono de tudo, que tudo é meu, eternamente meu. E aí eu vou me julgando Deus, e isso é muita pretensão, né? Muito embora esteja sempre sendo chutada pelas rigorosas leis da natureza material, ou seja, os sofrimentos, a entidade viva, por causa da ignorância, pensa, eu sou Deus. E muita gente pensa. Eu mesmo já pensei muitas vezes que eu era Deus em algumas situações, porque eu queria controlar algumas situações. O despontar da sabedoria, portanto, é a humildade. Então, quando a gente começa a trabalhar a humildade e achar que a gente não é o falso ego, o corpo, e a gente é o verdadeiro eu, alma, a gente vai treinando essas ferramentas e vai obtendo conhecimento sobre Deus. Devemos ser humildes e saber que somos subordinados a Deus, ao Senhor Supremo. Devido à rebeldia contra o Senhor, ficamos subordinados à natureza material. Então, aqui é um campo de aprendizado, porque eu estou subordinado à natureza material e aqui eu devo padecer, sofrer, purificar, aprender para evoluir, né? Todos devem saber esta verdade, estar convicto dela, né? Então, terminamos aqui este verso 8 a 13, que foi explicado todos esses itens até o último, né?
que é a autorrealização, né? É você se autorrealizar como uma alma, a importância da autorrealização, que é empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Esta é a verdade absoluta. Nós estamos aqui para aprender sobre esta verdade da autorrealização em ser uma alma. Eu sou uma alma, eu repito para mim todos os dias, eu sou uma alma neste corpo material chamado de Ana Cláudia Chandra, e eu devo me autorrealizar em Deus e não nas coisas materiais, né? Então, com essa concepção, eu termino aqui estas explicações da Bhagavad Gita, nesses 2 vídeos que são intercalados um com o outro, para que a gente possa praticar todas essas ferramentas, tentar praticar. Ah, eu não quero praticar, tudo bem. Você vai ficar aqui nascendo e morrendo inúmeras vezes e vivendo todo esse caos, né, que é muito cansativo, né, viver nascimento, doença, pobreza, conflito. Ninguém está isento, ninguém aqui na matéria. Todos passamos pelas mesmas coisas, só com graus diferenciados, através da nossa constituição, que é a alma que vai evoluindo e vai saindo desse enredamento material. Então, é preciso meditar sobre isso, se quiserem, claro. Eu medito todos os dias, todas as coisas que acontecem comigo. Eu vou buscando essa evolução, subindo andar por andar, até chegar ao último andar, que é conviver com Deus na sua morada, né? No reino de Deus. Isso é possível, sim, mas a alma tem que passar por vários processos de evolução. Passou aqui 2 minutinhos praticamente, eu agradeço, gratidão, espero que vocês compreendam e que tentem meditar sobre esses temas, porque é muito importante para que a alma saia dessa ilusão, que é o corpo e as coisas materiais. O arrancara, eu sou Deus. Não, você não é Deus, você é uma alma servente a Deus. Gratidão.